Bruna Coelho. Bom dia a todos, tá? Sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Vamos dar continuidade às funções inorgânicas. Pessoal, eu tinha um plano, tá, para esse nosso conteúdo. Na próxima semana já é semana de revisão. Eu não vou ser leviano de estar empurrando assunto em vocês, tá? A nossa prova seria todas as funções, ácido, base, sais e óxidos. Infelizmente, eu não vou ter como fazer isso. Tá? Como esse conteúdo de ácido é um conteúdo grande e é um dos mais importantes em relação à função, a nossa prova vai ser só relacionada aos ácidos, tá bom? Só em relação aos ácidos. Eu posso até iniciar hoje um pouco de base, mas está fundamentada muito aos ácidos, ok? Esse conteúdo é muito frequente e pela questão, se nós estivéssemos em sala, eu teria já desenvolvido muito mais, até mesmo com experimentos. Infelizmente, eu não consigo fazer aqui, porque eu não tenho estrutura para isso. Tá? E mostrar essas funções inorgânicas dessa maneira é muito mais viável, né, em questão de experimentação, para que vocês consigam ver a teoria na prática. Mas já que não temos, vamos aqui nos dar as mãos e nos ajudar. Eu estou aqui para isso, né? Vocês sabem muito bem. Então, aquele slide que eu já postei para vocês, eu vou continuar, né? Vou continuar fazendo aqui a interação dele, né? Alguém está pedindo para entrar, mas quem? Não estou vendo. Ah, tá aqui, a Isabel. Pronto. Deixa eu colocar em segundo plano. Pronto, está aqui. Vamos espelhar. Vocês já conseguem ver aí? Vocês podem me dar esse retorno? Só para dizer se está vendo o que eu postei. Sim, professor. Muito obrigado. Deixa eu... nós falamos de ácido, nós vimos a questão da ionização dos ácidos, nós classificamos esses ácidos, né, quanto ao número de hidrogênios liberados em água, nós vimos como é possível fazer o cálculo da força desses ácidos, tudo isso daí nós já trabalhamos, né, em sala, nós vimos isso daí. Nós fizemos a classificação, inclusive, lá do ácido fosfórico, não sei se vocês lembram, que nem todos eles são considerados como triácidos, né? Porque o que é um triácido, gente? É aquele que consegue, no meio aquoso, liberar 3 hidrogênios, né? Então, nós vimos que tem alguma variação que não permite essa identificação, especificamente no H3PO4, que eu já falei para vocês que é o ácido refrigerante, por exemplo, né? Como uma coisinha para que vocês lembrem, o ácido refrigerante, H3PO4. Que se eu vou mudando a quantidade de oxigênios, vai mudando a quantidade de hidrogênios que vão ser liberados na água, então vai diminuindo essa quantidade. Então, o H3PO4 libera os 3, mas o H3PO3 vai liberar apenas 2. E o H3PO2 libera apenas 1, foi assim que nós trabalhamos nas aulas passadas. Vamos lá, vamos não perder muito tempo, não. Perdoe que a minha garganta tá já bem ruinzinha. Thaís entrando aí. Vamos lá, só acelerar, falei disso daqui para vocês já. Tem tudo no resumo, nós vimos que ele só conduzem corrente elétrica em meio aquoso, os ácidos, as bases e os sais só conduzem corrente elétrica no meio aquoso. Não esqueça disso. Só conduzem corrente elétrica no meio aquoso. Pode ser pergunta de prova, hein? Eles só conseguem conduzir ácidos, bases e sais, só conseguem conduzir corrente elétrica no meio aquoso, na presença de água, que é o cálculozinho que a gente faz sobre grau de ionização, que é a força do ácido. Lembrando que se o grau for menor ou igual a 5%, o ácido é o quê? Fraco. Se esse grau, esse alfazinho aí, se ele estiver entre 5% e 50%, é um ácido moderado. E se ele for acima de 50%, ele é considerado ácido forte. Ele pode ser classificado para os 2 ácidos que nós conhecemos, os oxiácidos e os hidrácidos. Vocês lembram disso, não lembram? Os oxiácidos são os ácidos que têm a presença do oxigênio. Os hidrácidos são os ácidos que não têm oxigênio, tá? Deixa eu chegar neles aqui, ó. É um cálculozinho que a gente fez algumas atividades, já respondi essas questões também com vocês, só para chegar onde eu quero. Pronto, nos ácidos especificamente, a definição de segundo Arrhenius, né, que libera H+ em meio aquoso, também falei sobre isso, né, as classificações aparentes, isso daí chama-se, essas reações que vocês estão vendo,
chama-se ionização, se é para ácido. Para base é a chamada dissociação, a gente vai separar a molécula com a presença de água, né? Separou a molécula com a presença de água. Então, nós temos aí os 3 ácidos com essa separação. Eu vou direto para a classificação, tá? Vou direto aqui para a classificação, que é o que interessa, né? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, nós vimos isso. Nós temos a monoácido, quando ele vai liberar apenas um H+, e você observa aqui, só houve a liberação desse H+. Então, como é que eu vejo, professor? Você olha para a molécula. A molécula tem a quantidade de hidrogênios, então apenas um hidrogênio aqui vai ser liberado. Ó. Então, ele é o quê? É um monoácido. Do mesmo jeito do HCN, você também só tem um hidrogênio, então apenas esse hidrogênio é liberado. O HNO3 também, ó, só tem um hidrogênio, então ele é o quê? Monoácido, só libera um hidrogênio no meio aquoso. Quando é um diácido, vai liberar 2 hidrogênios. Você olha para onde? Olha para a molécula, tá vendo? Ó? Olha para cá para a molécula. H2CO3, então libera 2 hidrogênios ionizáveis. H2SO4 também só libera 2 hidrogênios ionizáveis. Por isso que são o quê? Diácidos. Di2 vai liberar 2 hidrogênios em meio aquoso. Tudo bem? Triácido. Nesse triácido é que eu mostrei para vocês que existe uma particularidade, tá? Ó, ionização da molécula produz 3 hidrogênios. No caso, você olha para a molécula e vê, opa, são 3 hidrogênios, não é isso? Então é o quê? Triácido. Esse H3BO3 também, tá vendo? Ó, também é um triácido. Só que aí, quando eu vou para o tetrácido já diz, né? São 4 hidrogênios que vão ser liberados. Então, veja, você olha para a molécula e vê, são 4 hidrogênios. Olhou para cá, é um ácido. Tem hidrogênio, tem ácido, tá? Tem hidrogênio, gente, é um composto ácido. Não esqueçam disso. Tem a presença do hidrogênio, é um ácido. Simples assim, tá? Então, veja, aqui tem uma classificação chamada de tetrácida, porque tem 4 hidrogênios. Esses 4 hidrogênios serão liberados no meio aquoso, né? No meio aquoso eles serão liberados, não é isso? Então, é um tetrácido. Do mesmo jeito acontece aqui com H4SiO4, né? Eles também serão liberados, esses 4 hidrogênios, por isso que são classificados como tetrácidos. Mas veja que existe uma particularidade, tá? Um cuidado que vocês têm que ter, especificamente quando vocês se deparam com essa situação. Ó, esse H3PO3, ele é derivado do H3PO4, que é o ácido fosfórico. Ele é derivado disso aqui, ó. H3PO4. Só para a gente fazer aquela ressalvazinha final, H3PO4. Esse é o ácido fosfórico. O ácido fosfórico é essa estrutura aqui, ó, H3PO4. O que é que você nota de diferente nos 3? Aqui eu tenho 4 oxigênios, não é isso? Ó? Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Especificamente, só é considerado hidrogênio ionizável, isso daqui, ó, que não estão ligados no átomo central. Veja, ó. Eu só vou considerar os hidrogênios ionizáveis porque eles não estão ligados no átomo central, ou seja, eles vão sair na água, eles vão ser liberados em água. Né? Então, observe esse detalhe, tá? Faça observação desse detalhe. Então, ó, tem gente pedindo para entrar, deixa eu ver. É a nossa coordenadora. Então, veja, ó. Se não está ligado ao átomo central que está onde? No centro, não é isso? Ó? Átomo central que a gente está no centro. Se não estão ligados ao átomo central, eles vão ser liberados em meio aquoso, tá? Não estão ligados, vão ser liberados ao meio aquoso. Especificamente, vocês têm que observar isso, porque pode ocorrer variações na molécula. E essas variações estão fundamentadas especificamente, acontece com os oxiácidos. Os oxiácidos que têm a presença de oxigênio, se eu vou diminuindo a quantidade de oxigênio, eu vou aumentando a possibilidade desses hidrogênios estarem presentes no átomo central. Então, H3PO4, os 3 hidrogênios dele vão sair. Então, por isso que ele é realmente um tetrácido, perdão, né, 3. Por isso que ele é um triácido, porque os seus 3 hidrogênios vão sair tranquilamente na água, porque eles não estão ligados ao átomo central. Repetindo, o H3PO4 ele é um triácido. Por quê? Porque seus 3 hidrogênios não estão ligados ao átomo central. Consequentemente, eles irão sair aí no processo de ionização. Ok?
Mas tudo isso é fundamentado pela quantidade de oxigênios presentes na molécula. Se você observar, no H3PO3 eu diminui um oxigênio. Se eu diminuir um oxigênio, é sinal de que um dos hidrogênios, que são 3, um deles agora vai fazer parte do átomo central. Ou seja, eles não vão sair em água. Não vai ocorrer a ionização desse hidrogênio, vai ficar preso. Ele não sai, então vai sair apenas 2. Por isso que ele é um diácido, como vocês estão vendo aqui, ó. Note que o hidrogênio ficou aqui, tá vendo? Ó, ficou no H3PO3, ó. O HPO3, ele ficou, porque ele está no átomo central, porque justamente diminuir a quantidade de oxigênio. Então, se eu diminuo mais oxigênio, agora eu tenho um H3PO2, ele não é um triácido, porque você está vendo 3 hidrogênios lá, não. Ele vai ser um monoácido, porque se saiu 2 oxigênios, 2 hidrogênios vão substituir esses oxigênios e vão estar ligados ao átomo central. Consequentemente, eles não vão sair em água, só apenas um. Um hidrogênio sairá, porque ele está livre, ele não está ligado ao átomo central. Então, ele passa a ser um monoácido. Então, muito cuidado, crianças. Está tudo relacionado à estrutura. No H3PO4, é um triácido, vai sair os 3 hidrogênios. No H3PO3, é um diácido, porque sai 2, apenas um hidrogênio fica preso. Então, não vai sair 3, vai sair apenas 2. Mesmo você observando a molécula sendo 3. Aqui, ó. Que a gente vai dizer, é triácido, tem 3 hidrogênios. Cuidado. Se diminui a quantidade de oxigênio, aumenta a possibilidade desses hidrogênios permanecer preso na molécula. Então, tome muito cuidado. Então, o H3PO4 é o triácido. H3PO2 é um diácido. E o H3PO2, Ana Carolina Guedes pedindo para entrar. E o H3PO2 vai ser o monoácido. Questão de prova, tá? Questão de prova. Isso daí é coisas que só vocês, nossos alunos do 9º ano da Escola Magista, têm. Nem todo professor fala disso, não, tá? Nem todo professor fala desse macetezinho, não. Então, muito cuidado, tá? Muita atenção. Vamos aqui prosseguindo. A quantidade de oxigênio, já falei para vocês, né? Se tem oxigênio na molécula, né? Ó, a gente pode classificar dessa maneira. Hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos não têm oxigênio, isso é fato. HCl, HCN, HBr, H2S, eu não vejo oxigênio. E os oxiácidos, óbvio que terão oxigênio, não é isso? Ó? Os oxiácidos todos têm oxigênio, e aí nós temos essas duas semiclassificações aí, duas subclassificações dos ácidos, com a presença do oxigênio e sem a presença do oxigênio. Com a presença do oxigênio são oxiácidos. Sem oxigênio são o quê? Hidrácidos. Não esqueça disso. Quanto ao número de elementos, também falei, eu posso dizer que é uma molécula binária quando ela tem 2 elementos. Ternária quando tem 3 e quaternária quando tem 4 elementos. A quantidade de cada um na molécula não me interessa. H2O da água, por exemplo, H2O. Eu tenho 2 elementos. Eu tenho quem? O hidrogênio e tenho o oxigênio. Professor, mas eu tenho 2 hidrogênios na molécula. Não me interessa essa quantidade. E sim, os elementos. No caso, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Não é? Então, no caso, seria uma molécula binária. Não é isso? Pode ver exemplos aí, ó. Possui apenas 2 elementos químicos. Olha, o HCl, o H2S, tá vendo? Esse 2 aqui não me interessa. Interessa são os elementos, hidrogênio e enxofre. Então, são 2 elementos, é binário. Ternário, tem 3, né? Vamos para os exemplos. H2CO, né? Ó, H2CO3, que eu tenho hidrogênio, carbono e oxigênio. O HCN, que é hidrogênio, carbono e nitrogênio. E o H2SO4 é hidrogênio, enxofre e oxigênio. Eu tenho 3 elementos. As quantidades não me interessam. Só a quantidade de elementos, não de cada um especificamente. E quaternária, obviamente, que vai ter 4 elementos na molécula. Vocês estão vendo aí essa molécula no final. Não é? Vamos prosseguir que eu preciso chegar na nomenclatura. Hoje eu vou ter que falar de nomenclatura. Fracos, né? Quanto à força, né? Do grau de ionização, ó. Fracos. A gente possui, eu falei para você no começo da aula, né? Um grau de ionização menor ou igual a 5%. Então, fez aquele cálculozinho NI sobre N, né? Que é a quantidade de hidrogênios que vão se ionizar pela quantidade total que foi dissolvida, né?
Aí você calcula, faz essa diferença, né? Essa divisão, perdão, e você vai encontrar esse valor de alfa. Se ele for menor ou igual a 5%, ele é considerado fraco. Se ele tiver entre 5% e 50%, ele é um ácido moderado ou médio. Alguns livros chamam de médio, tá? E forte é acima desses 50%, né? Maior ou igual a 50%. Ó, os exemplos aqui, ó. Esse é o ácido carbônico, né? Então ele tem 0,2%. Então ele é um ácido o quê? Fraco. Esse outro ácido aqui é o ácido fosfórico, mesmo que eu falei agora há pouco sobre quantidade de hidrogênios ionizáveis. Ele tem um grau de ionização de 27%, então ele é um ácido moderado, considerado aí moderado a médio, né? E o forte tem aí 92%. Então, quanto maior esse grau, maior a força, né? Quanto maior o valor desse grau, maior vai ser a força desse ácido. Maior será a força do ácido aparente. Então, para os hidratos, eu só tenho esses 3 ácidos fortes, ó. Os hidratos, lembrando que não tem oxigênio. Então, para os hidratos, eu só tenho esses 3 ácidos fortes. Veja aí, ó. HCl, HBr, HI. Anote aí, gente. Anote bem do ladinho, anote no caderno. Hidrácidos fortes, eu só tenho esses 3. HCl, HBr e HI. Nessa mesma ordem aí. Você está andando aqui no ônibus, aqui, alguém pergunta, quais são os 3 hidratos mais fortes? Você vai lembrar, olha, eu sei, HCl, HBr e HI. São perguntas frequentes na vida de vocês. Então não dá para esquecer. Os hidratos mais fortes que nós temos, só tem 3. HCl, HBr e HI. Só tenho esses 3, ok? Anota aí, bem no caderninho. Deixa guardadinha essa informação. O moderado é esse daqui, ó. Só tenho ele, moderado. O HF. Note que nenhum deles aí tem oxigênio. Então são o quê? Hidrácidos. Nenhum tem oxigênio. Então são o quê? Hidrácidos. Se tem a presença de hidrogênio, é ácido. Se não tem oxigênio, é o quê? Hidrácido. Então, nós temos os fortes e agora o moderado. Só temos esse, o HF. Esse HF é chamado ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico é utilizado para riscar vidros, né? Você risca vidros com ácido fluorídrico. Sempre me pergunto isso no ônibus, tá vendo aí, ó? Ana Carolina tá dizendo aqui a realidade, sempre. São perguntas frequentes. A pessoa tá aqui no supermercado e diz assim, eita, meu Deus, qual é o ácido moderado? Aí você vai e diz, é o HF. Isso é natural, né? Então, moderado é o HF, ele risca vidro. Se você observar no vidro do carro do papai e da mamãe, você vai ver uma numeração. Aquela numeração é o chassi do carro. E é feito através desse ácido. Inclusive, ele é guardado em plásticos, especificamente porque ele age sobre o vidro, né? Ele consegue corroer o vidro, ok? E os fracos, gente, são os demais. Se não são nenhum desses 4 aí, são considerados hidrácidos fracos, tá? São considerados hidrácidos fracos. Tudo bem? Professor, nessa avaliação, só vai cair mesmo os ácidos? Sim, Lia, porque essa parte de ácido é muito grande, tá? E nosso tempo, eu perdi essa aula. Se eu tivesse tido a aula na semana passada, dava para eu concluir pelo menos essa parte de base também, né? Que base é um pouquinho menor. Mas eu não vou conseguir chegar nela total, então eu não vou colocar assunto quebrado, tá? Então, assunto concluído é melhor para poder trabalhar, tudo bem? Então, eu vou trabalhar só com a parte de ácidos mesmo, tá ok? Inclusive, eu já fiz a prova, tá? Então, os fortes são esses que eu falei para vocês, HCl, HBr, HI. Moderado, HF. E os fracos são os demais, mas tudo isso em quem? Nos hidrácidos, tá? Nos hidrácidos, certo? Aqui é uma outra maneira de eu calcular a força dos ácidos, mas para os oxiácidos especificamente, sem ter que ir lá para aquele grau de ionização, calcular, dividir 490 por 600 e depois multiplicar por 100 para poder chegar na porcentagem, não preciso fazer isso, tá? Eu sou que diabo é isso, 490 por 600, não, é exemplo que eu estou dando, tá? Não se preocupe não, a gente vai ver mais isso daí. Próxima semana eu vou fazer uma revisão com vocês sobre isso, não se preocupe não. Para os oxiácidos, como é que eu digo se ele é forte, se ele é fraco, se ele é moderado? Como é que eu digo? Fazendo essa diferença aqui, ó. Eu vou pegar a quantidade de oxigênios, né, o número de átomos de oxigênios, menos o número de átomos de hidrogênios ionizáveis. Então, vamos lá para os exemplos, bora ver, ó. Quando você fez essa diferença, ó, e o teu resultado de X foi 0, o ácido é considerado fraco. Gente, anota isso daí, anota. Anota isso daí, pode anotar. Se X você fez a diferença da quantidade de oxigênio com hidrogênios e deu 0, o ácido é considerado fraco, tá? O ácido é considerado fraco.
Se você fez a diferença e deu 1, o ácido é o quê? Um ácido médio, tá? É um ácido médio. Se você fez a diferença e deu 2, é um ácido forte. E se fez a diferença e deu 3, é um ácido muito forte. E isso, gente, é para quem? Para os oxiácidos. Ácidos que têm a presença do oxigênio, tá? Então, se tem oxigênio, eu consigo verificar as forças sem precisar calcular o grau de ionização. Então, veja, vamos para os exemplos. H3BO3, ó, são 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Então, 3 menos 3, 0, ácido fraco. 3 menos 3, 0, ácido fraco. Vamos para outro exemplo. H3PO4, olha ele de novo aí, o ácido fosfórico. 4 oxigênios, 3 hidrogênios, 4 menos 3, 1. Ácido o quê? Médio. Vocês estão vendo que a diferença entre a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios. Já no outro aqui, no H2SO4, vai ficar assim. 4 menos 2, né? Ó, 4 menos 2 vai dar 2. Então, ácido forte, né não? E se for 3, ó, 4 menos 1, não é isso? Ó, só tem um hidrogênio aqui, tá vendo? Ó? Só tem um hidrogênio aqui, ó. 4 menos 1, 3. Então, ácido muito forte. Se eu perguntasse para vocês, esse ácido aqui, que é muito forte, esse oxiácido, perguntasse a classificação dele para vocês. Ele é um monoácido, ele é um diácido, é um triácido, ele é um tetrácido? Se eu perguntasse esse último aí, o que é que ele é? Mono, di, tri ou tetra? Esse últimozinho que eu até grifei aí. Esse últimozinho, cadê? Aparece? Aqui, ó. Esse últimozinho aqui. Mono, di, tri ou tetra? Alguém? Vamos lá, me ajudem. Eu tô perdido. Me ajudem. Senão eu vou meter a mão nesse ácido aí, vou me queimar. Bora lá, me ajudem. Mono, di, tri ou tetra? Quantos hidrogênios ele vai liberar em água? 1, 2, 3 ou 4? Ele é mono. Oi? Ele é mono. Isso, Bruna. Bruna, é isso aí. Ana Carolina também está dizendo isso. É né? É mono. Tá vendo como eu vi só o hidrogênio lá, né? Então vamos lá, ainda continuar com a classificação. Nós vimos que ele é um ácido muito forte. Ele é hidrácido ou ele é oxiácido? Hidrácido ou oxiácido? Outra classificação. Ele é hidrácido ou ele é oxiácido? Ele é oxiácido. Eu tenho oxigênio, então ele é oxiácido. Vamos para outra classificação. Vamos lá. Ele é binário, ternário ou quaternário? Binário, ternário ou quaternário? Ternário. Justamente, Bruno. Ele tem 3 elementos, né? Ele tem 3 elementos. E ele é muito forte. Nós acabamos de calcular ele aí, não foi? Ele é muito forte. Então, veja que é assim que vocês são perguntados em provas de vestibular, em concursos, ó. Há um exemplo aí, ó. Olha só como é tão simples, ó. Veja como é simples. Esse ácido aqui é forte. O que vocês acham? Esse ácido é forte. É um HCN. Eu mostrei para vocês os 3 hidrácidos fortes. Né, ó. 3 hidrácidos fortes, quem são? HCl, HBr e HI. Olha para lá agora. Voltando lá. Ele corresponde aos 3 que eu mostrei? Corresponde? Não, né? Então, ele é o quê? Ele não é forte. Ele é fraco, né? Ele é fraco. Só tem 3 fortes. Quem são? HCl, HBr e HI. Gente, não esquece disso, não esquece. Nós só temos 3 hidrácidos fortes. 3 hidrácidos fortes. Lembrando, hidrácido não tem oxigênio. É o HCl, HBr e o HI. Eu vou terminar esse exemplo que eu vou passar para a nomenclatura, tá? Nesse caso, ele é forte. Mas esse HCN não, ele é fraco, tá? Ele é oxiácido? Não. Por quê? Porque ele não tem oxigênio. Ele só é oxiácido se tiver oxigênio. Não vejo o oxigênio aí. Ele é um hidrácido. Ele é hidrácido, não tem oxigênio. Ele é binário? Não, ele é ternário. Ele tem 3 elementos. Quais? Hidrogênio, carbono e nitrogênio. Então, ele é ternário, não é binário. Ele possui 3 hidrogênios ionizáveis? De jeito nenhum. Ele só tem um hidrogênio na sua molécula.
Então, só existe uma possibilidade de ocorrer essa ionização. Não tem 3 hidrogênios, ele só é um, então ele é um monoácido, né? Ele é um monoácido que só libera um hidrogênio. E na letra E, ele tem um grau de ionização menor que 5. É verdade. O grau de ionização nós vimos. Para ser considerado um ácido fraco, nós já vimos que ele é fraco, ele tem que ter um grau de ionização menor ou igual a 5%. Para ser considerado um ácido moderado, né, médio, moderado, ele tem que ter esse grau entre 5% e entre 50%. E para ser considerado forte, o grau, que é o alfazinho, né, o peixinho, o alfazinho, ele tem que ser maior ou igual a 50%. Especificamente aí, o HCN é um ácido fraco, então a letra E é correta. Vamos aqui, ó. Ele é forte? Não, ele é considerado fraco, né? Porque ele não corresponde nem a HCl, HBr, HI, e muito menos ao médio, que é o moderado, que nós chamamos do HF. Não é isso? Então ele é fraco. Ele é oxiácido? Não, ele não tem oxigênio na estrutura, ele é um hidrácido, não é isso? Nós vimos agora. Ele é binário? Também não, ele é ternário, ele tem 3 elementos químicos. Ele possui 3 hidrogênios ionizáveis? Não, possui apenas um. Apenas um hidrogênio vai sair na molécula, né? E ele é verdadeiro, porque ele é considerado um ácido fraco. Para ser um ácido fraco, ele tem que ter um grau menor que 5%, tá? Menor que 5%. E aí, nós fizemos a classificação de um ácido. Pode ser assim, pode ser que apareça isso na prova, né? Dessa maneira, que você faça a classificação dessa maneira na prova. Tá? Aí seria a letra E como o gabarito, mas vamos para o que interessa. As propriedades, né? Falei da propriedade, sabor. Todo sabor de ácido é azedo, né? Então, tudo que você consome que é azedo, laranja, limão, acerola, tangerina, abacaxi, o azedinho do seu Sampaio, enfim, tudo que você consome que for azedo, triscou na sua linguinha aqui, ó, que é na pontinha da língua que vai dar esse sabor azedo, triscou ali, sentiu azedo, é a presença de ácido, tá? Tem um ácido presente, ok? Então, o sabor correspondente aos ácidos é o sabor azedo, tá? Vinagre, enfim. O sabor azedo está relacionado aí ao sabor dos ácidos, a propriedade dos ácidos, que é chamada propriedade organoléptica. O Duzan deve ter falado isso para vocês. Propriedade organoléptica, ele é fraco. Aí a Lia Daniel, é isso aí, Lia Daniel. Então, propriedade organoléptica é a propriedade da matéria que vai realçar os nossos 5 sentidos. Então, do ácido é o do sabor. Então, o ácido, ele tem um sabor azedo. Ah, professor, então quer dizer que se eu botar a língua no ácido sulfúrico, eu vou sentir o sabor azedo? Você vai até sentir, mas dependendo do ácido, você talvez não sinta mais, né? Porque é um ácido forte, então nunca se faça isso, tá? No laboratório, nós não podemos cheirar e nem sentir, né? No caso, tocar, né? Botar o dedo, a mão, enfim, botar na pele, e muito menos provar as coisas que eu não sei o que é, tá? Eu não consigo fazer isso, tá? Não podemos. Então, nós temos o sabor azedo. Condutividade elétrica ela é muito boa, mas em solução. Tem que estar no meio de água, né? Tem que estar na presença de água. Não esquece. Se você tiver só HCl aqui, a luz não acenderia quando você ligasse o motorzinho, ó. A luz não acenderia, tá? Não teria condutividade elétrica. Só tem condutividade elétrica se o ácido estiver na presença de água, para liberar H+, e Cl-, que são os cátions e ânions. O cátion perde, o ânion ganha. O cátion é positivo, o ânion é negativo. Tá? Só para relembrar vocês. Então, só vai acender a luz se esse ácido estiver ionizado, ou seja, na presença de água. Né? É a ação de indicadores. Nós vimos que esses indicadores é o que vai indicar a presença do ácido. Nós temos alguns aqui, ó. É o chamado fenolftaleína. E nós temos o outro azul de brotimol. No fenolftaleína, quando é pingado lá, você pingou numa solução, que você não sabe o que é. Se não houve a mudança de cor, se permanece a mesma coloração, é porque nós estamos indicando um ácido, tá? Com esse indicador de ácido e base. Gente, professor, onde é que eu encontro isso? Tem gente que trabalha com peixes, por exemplo, que trabalha com criadouros de peixes, eles precisam ter
é sempre um indicador para verificar se a água está dentro de um panorama ideal para que esses peixes possam procriar, enfim, viver. Então, eles precisam de indicadores de ácido e base. Então, vocês podem comprar em qualquer casa de criadores de animais. Esse elemento não vai te causar mal algum, é um álcool, tá? Praticamente. Que ele vai reagir tanto com ácido como com base. Por isso que o nome é de indicadores, né? Vai indicar a presença de ácido ou base. Então, pingou o fenolftaleína, deixa eu voltar aqui, ó. Pingou o fenolftaleína, ó. Pingou ele aí, ó. Não vai mudar de cor. Continua a mesma cor que tinha no início. Então, está indicando que é um ácido. Mas se você utilizar esse outro aqui, ó, que é o azul de brotimol, no azul, olha o que, é que vai acontecer se o composto for ácido. Olha a cor que vai ficar. Olha aí, ó. Vai ficar esse amarelo ovo, né? Amarelo intenso, tá vendo aí, ó? Então, é outro indicador que vai fazer essa modificação aí na coloração do composto. Eu vou saber que esse composto é ácido. Aí você pode perguntar, professor, mas esses indicadores, eles modificam a estrutura do ácido? Não. Eles só vão fazer a identificação. O ácido vai permanecer o mesmo, com a força, com os hidrogênios que vão se ionizar. Para a... Temos dois tipos de ácido. Nós temos os hidrácidos, que não têm oxigênio, e nós temos os oxiácidos. Então, a nomenclatura deles é totalmente diferente. Tá? Do jeito que você viu com a força, a nomenclatura também é diferente. Para os hidrácidos, vocês vão começar sempre com a palavrinha ácido. Tá? Sempre inicia com o nomezinho ácido. Ácido mais o elemento formador, e eu vou terminar com um sufixo hídrico. Repetindo. Ácido mais o elemento formador e hídrico no final. Vamos, por exemplo, HCl, ó, o elemento formador aqui, ó, que eu estou dizendo, é o cloro, tá, ó. O elemento formador é o cloro. Então, vai ficar assim, ó, ácido, né, ó, cló, que é do cloro, ó, que é o formador, tá vendo, ó, cló, e vou terminar com hídrico. Então, é ácido clorídrico. Repetindo. Inicia com ácido, classifiquei o ácido, vi que é um ácido, vou iniciar. Vou colocar o nome do elemento formador, que é o cloro. Não coloco todo o cloro, vou tirar esse Ozinho, porque eu vou ter que juntar esse elemento ou radical do formador e colocar o sufixo hídrico. Então, vai ficar ácido clorídrico. Olha o outro elemento, HBr, né? Ó, ácido clorídrico. Qual outro elemento? Ácido. Quem é o elemento formador? O bromo. Então, vai ficar o quê? Ácido bromídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico. Vamos a um outro exemplo. H2S, note que são todos hidrácidos, né, ó. H2S, esse Szinho aqui, ó, esse S, nós vamos ver que ele é o do sulfeto, né? Vamos ver ó, como é que ficaria. Ácido sulfídrico, né, ó. Sulfato, né? Sulfito, sulfeto, sulfato. Então, vou colocar esse radical sulfídrico, um incremento aí do sufixo hídrico, né? Ácido sulfídrico. Se tivesse um iodo, né? Ó, seria ácido iodídrico de iodo, né? Ácido iodídrico. Nesse caso agora aí, desse último, vai ser o HCN, que é, esse CN chama-se cianeto. Então, vou tirar esse eto e vou colocar ácido cianídrico. Ácido clorídrico, lá no início, ácido bromídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico, né, ó? Ácido cianídrico que vem do cianeto. Gente, esses elementos aqui, ou esses nomezinhos, esses radicais, todos eles são ânions, tá? Todos eles são ânions. E esses ânions têm os seus nomes. Então, a gente vai pegar esses ânions, né, ó, e vai relacionar com a terminação hídrico, né? Relaciona com a terminação hídrico, ok? Não esquece disso. Quando se trabalha com nomenclatura, eu posso perguntar para vocês, posso colocar lá o ácido clorídrico. Ele é um hidrácido ou é um oxiácido? Aí vocês vão lembrar. É um hidrácido. Por quê? Porque está terminando com hídrico. Só os hidrácidos têm essa terminação hídrico. Nós vamos ver que o oxiácido modifica. O oxiácido é icoioso.
tá? Nós vamos ver isso daí. E nós vamos ver primeiro exemplos aqui, né? Ah, não, vem para o oxiácido primeiro. Ainda bem. Nos elementos central, ó, do oxiácido, forma um único oxiácido. Então, se eu tenho um elemento que forma apenas um único oxiácido, vai ficar fácil, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vimos lá no ácido H3PO4 que ele vai modificando a quantidade de oxigênio. Você não lembra? Que modifica e muda a quantidade de hidrogênios que vai ser liberados em água. Tem essa modificação. Então, muito cuidado com isso. Ok? Então, veja agora. Vamos lá, por exemplo. Esse daí, ó. Ácido mais o elemento formador. E agora termino com ico. Vamos ver o exemplo aqui. H2CO3. Ó, daqui também é um ânion, gente. É o carbonato, tá? Ó, é um ânion. Que o nosso livro tem uma tabelinha de ânions. Dê uma olhadinha, tá? Eu vou pedir para que seja colocado na prova também, mas eu acredito que vocês não vão necessitar, não, tá? Vocês vão estar com material, vocês podem procurar aí quadro ou tabela de ânions, que tem os nomes, inclusive, para vocês poderem trabalhar. Então, vamos lá. Ácido vai ser, ó, inicia com ácido. Ácido, o elemento formador, né? Ó, que no caso é o carbonato. Então, carbono, né? Do carbonato, e termina com ico. Então, vai ficar ácido carbônico. Gente, o ácido carbônico também está nos refrigerantes. O ácido carbônico, ele é proveniente do CO2, né? O CO2, o gás carbônico, se ele reagir com água, ele produz o ácido carbônico, ou seja, ele está presente na atmosfera e quando chove, ele reage com água, produzindo esse ácido. Então, não é muito bom banhar na chuva, né? Tem gente que gosta de banhar em chuva, se bem que aqui chuva é escassa. Mas quem gosta de banhar de chuva, quando tem um período de chuva, não é muito bom, porque tem um excesso de CO2 na atmosfera, não é isso? Esse daí é o boro. Então, vai ser o quê? Ácido o quê? Bórico, né? Esse ácido bórico tem gente que utiliza para fazer aquele slime, né? Utiliza o ácido bórico para produzir aquele slime. Então, cuidado com ele. Ele não é muito... Ele é fraco, mas ele tem... Pela presença do boro, ele não é muito bom de se trabalhar com mãos limpas, não, tá? Mãos nuas, vamos dizer assim. E o outro aqui, ó, só para repetir, pelo elemento formador, ó, o carbonato, e aqui é o boro. Então, vai ficar o quê? Ácido bórico. Ó, o ico no final. Veja que se tiver ico no final, vocês estão falando de oxiácido. Os hidrácidos, nós vimos hidrácidos, com hídrico, tá? Hidrácido só tem hídrico no final. Então, se eu tiver que comparar e perguntar que espécie estou falando de ácido, vocês vão olhar para o nome. Hídrico é hidrácido, né? Ó. Ico é oxiácido. Hídrico, hidrácido, ico, oxiácido. Prosseguindo, agora vamos ver quando tem aí dois oxiácidos, né, diferentes. Então, nós temos o oso, que nós temos com a menor quantidade de oxigênio, ó, que é o NOx, e nós temos o ico, que vai ter a maior quantidade de oxigênio. É um comparativo, tá? Nós vamos comparar. Do jeito que nós vimos com H3PO4, H3PO2, então, se não houve essa mudança de oxigênio, aqui eu vou comparar dessa maneira, vou ver que está perdendo oxigênio. Então, eu vou sair de ico para oso. Vou dar um exemplo aqui, antes de botar os exemplos aqui, ó. É o H2SO4, ó. H2SO4 e o H2SO3. H2SO3. H2SO4, H2SO3, tá vendo? Qual a diferença deles? A quantidade de oxigênio. Esse ácido aqui, ele é ico. Ele vai terminar com ico no final, chamado ácido sulfúrico. Né, ó, ácido sulfúrico. E esse aqui, porque diminuiu a quantidade de oxigênio, ele vai ter o oso no final, então ele vai ser o ácido sulfuroso. Então, se vocês notam essa mudança de quantidade de oxigênio, você sai do ico para o oso. Então, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido nítrico, ácido nitroso, né? Vocês vão modificando essa quantidade pela diminuição de oxigênios que vocês observam nas moléculas que geralmente sofrem um comparativo, tá? Geralmente sofrem um comparativo, ok? Só para que vocês possam entender quando aparecer aqui os nomes, tá?
Bora ver aí, ó. Do mesmo jeito que eu botei, né? A coincidência. Né? O de cima tem menos oxigênio, então vai ser ácido o quê? Se é um sulfato, então vai ser ácido sulfuroso, né? Ácido sulfuroso. O outro vai ser o ácido sulfúrico, ó, oso menos oxigênio, ico mais oxigênio na molécula, oso menos ico mais, oso menos oxigênio, ico mais oxigênio. Vamos ver o outro exemplo. Bora ver outro exemplo aqui. HNO2, não, vai ser o ácido nitroso. O ácido nitroso, ele produz o gás do riso, né? O óxido nitroso. Aquele mesmo que se você já foi para algum dentista, eles às vezes colocam para a gente aspirar esse gás, em vez de injetar, né, a anestesia, eles colocam a gente aspirar esse gás e a gente fica lá grog, né, dizendo, chamando Jesus de Genésio, aquela coisa assim. E no final a gente fica sorrindo, né? É o chamado óxido nitroso e é proveniente desse ácido aí, tá? O ácido nitroso, se é oso, tem menos oxigênios. Sendo oso, é menos oxigênios. E o outro ácido é o ácido nítrico. Esse ácido é fortíssimo, tá? Não se brinca com esse ácido. Ele é muito forte. E ele termina com ico, porque ele tem a quantidade de oxigênios total, tá? Então, nós temos ico e oso para poder fazer essa comparação, comparativo. Você nota que são os mesmos elementos com os mesmos radicais formadores, mas que se modificam na quantidade de oxigênios. Os oxigênios modificam e vai modificar a sua nomenclatura. Vai ver a modificação da sua nomenclatura. Nós temos mais um aqui para encerrar. É isso aí, Lia. Clorídrico, né? Para encerrar essa questão de nomenclatura dos ácidos, quando a gente tem aí 4 oxiácidos diferentes, vai acontecer. Esse hipo vem de pouco, né? Então, eu ouvi falar do ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso é que vai produzir a água sanitária. Então, se é hipo, pouco. Per, muito. Muito o quê? Oxigênio. Pouco o quê? Oxigênio. Então, vocês vão ver que, ó, oso, ico. Estão vendo? Ó, oso, ico. Então, aqui são os elementos que têm a menor quantidade de oxigênio. Começa com o hipo, né? Nesse caso, para esse. Tá? E nós vamos ver aí as variações. Veja os exemplos, ó. Vocês estão notando que aqui a quantidade de oxigênio está numa crescente, né? Ó. 1, 2, 3, 4, não é isso? Ó? Comparando aqui esses 4, são 4 elementos diferentes, tá vendo? Ó? Comparando esses 4, a menor quantidade é esse primeiro aqui. Então, eu já começo com hipo. Então, vai ser ácido. Já começo com ele, ó. Ácido hipo. Que é o cloro, né? Ó. Ácido, ó. Cloro, mas eu tenho que colocar quem? O hipo antes. Né? Ó. Por que, professor, eu vou colocar o hipo antes? Porque o hipo significa pouco. Hipo vem do latim, que é de pouco. Pouco, né? Tem pouco oxigênio, tá? Eu tenho pouco oxigênio aqui na molécula, ou menor quantidade de oxigênio. E eu não posso esquecer do oso também, lá no finalzinho, né? Ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. Esse oso é porque eu também tenho menos oxigênio. Então, já tem 2 vertentes para que você lembre. Vou começar com hipo, porque se eu estou comparando todos eles, é porque o elemento que vai ter apenas um oxigênio em relação aos demais, né? Então vai ficar ácido hipocloroso, né? Veja que eu já estou aumentando a quantidade de oxigênio, então vai ser ácido, eu não tenho mais nenhum prefixo, tá? Vai ser apenas ácido cloroso, né? Porque eu tenho um cloro formador, e por ele ser um oxiácido com uma quantidade menor entre os outros elementos, né? Maior apenas que o primeiro, mas menor em função aos demais, ele vai terminar com oso, então vai ser ácido cloroso. Eu tenho um ácido hipocloroso e tenho um ácido cloroso. Cuidado, são totalmente diferentes, tá? Prosseguindo, vai aumentando a quantidade de oxigênio, vai aumentando. Então, já começa a entrar no ícoro. Veja que estou nessa sequência aqui, ó. De cima para baixo, tá vendo? Ó, de cima para baixo. Então, ó, aumentei. Vai ficar o quê? Ácido, se eu tenho cloro, vai ficar ácido clórico, né? Ácido clórico, o acentinho aí, né? Ácido clórico. Estou começando a aumentar a quantidade de oxigênio. E o último, eu tenho que usar também o prefixo. Vai ter o cloro formador, mas eu tenho que utilizar o prefixo per.
Esse pé, se o hipo é pouco, o pé é o quê? Muito, né? Ó, o pé significa muito. Então, nós temos muito oxigênio na molécula. Por isso que ele entra com esse pé. Então, quando vocês se depararem com a nomenclatura que tem a presença do pé no início, né? Ó, perclórico, tem a presença do pé no início, indica que ele tem muito oxigênio em sua molécula. Né? E se tem oxigênio, eu vou verificar aqui, ó, com o sufixo oso e o sufixo ico. Só os oxiácidos possuem esses dois sufixos, tá? Só os oxiácidos. Tudo bem? Vamos aqui. O grau de hidratação, não vou falar disso, tá? Não vou falar agora. É muito complexo, eu não quero já complicar um pouco mais a cabecinha de vocês, vou deixar esse grau de hidratação para outra oportunidade, tá? Para outra oportunidade. Seria o início de base, mas eu vou parar aqui, como eu combinei com vocês, tá? Vou parar aqui. Vou dar aqui uma informação para vocês, né, ó, da informaçãozinha. Eu quero que vocês façam as questões, tá, do nosso material, não sei se vocês vão conseguir ver ele agora, acho que sim. Deixa eu ver aqui, vamos abrir, abrindo. Abra, por favor. Pronto, deixa eu abrir o livro aqui. Deixa eu procurar aqui, página 233, se não me engano. Deixa eu ver. Estou procurando aqui, estou abrindo nosso livro para poder dizer uma página de atividades na questão de ácido, para que vocês possam treinar, tá? Página 361, professor. 361. Deixa eu ver qual é a página que eu quero. Ela fala de hidratação aqui, mas eu não vou falar disso agora. Do orto, para, piro, eu não quero falar disso agora. Vou deixar só o que eu acabei de falar para vocês. Eu vou fazer essa ressalva mais depois. Pronto. Página 367. Vocês podem fazer a página 367, a página 368 e página 369. Treinem. É para treinar. Tá? Eu vou iniciar com vocês aqui. Acho que tem 2 minutinhos. Dá para eu iniciar com vocês. Eu vou espelhar. Eu vou iniciar com vocês. Aqui, vamos lá. Não sei se vocês estão vendo, conseguem ver? Sim, né? Vocês conseguem ver? Deixa eu aumentar mais. Deixa eu aumentar mais aqui, pronto. Aumentei demais, né? Também diminuí demais. Aqui pede, por exemplo, essa questão, a ilustração abaixo mostra moléculas dissociadas em água. Observe e indique o que está incorreto, justifique. Isso daqui, deixa eu olhar se eu consigo ver. O que é que estaria incorreto aí? Aqui é água, né? Aqui é água, aqui é ácido. Porque, na verdade, esse ácido aqui seria o ácido clorídrico, né? Ó, vamos para a explicação plausível. Esse ácido seria ácido clorídrico, esse verdinho aqui, ó, que vocês estão vendo. Né? Seria o HCl. E se ele está no meio aquoso, ele tinha que estar assim, ó. Ele tinha que estar H+, separadinho, né? H+, mais Cl-. Tinha que estar assim. E se vocês forem observar, ele está assim na forma molecular. E isso não existe, tá? Inclusive, ele não conduz corrente elétrica se ele estivesse na forma molecular. Só vai conduzir se ele estiver assim, na forma de íons. Não é, ó? Na segunda, ele pede para que vocês coloquem o nome dos ácidos. Ácido perclórico. Per significa o quê? Muito, né? Ó. Então, como é que seria o ácido perclórico?
Acabei de mostrar para vocês ele. HClO4. HClO4, ácido perclórico. Não é isso, ó? E o hipocloroso, como é que seria o hipocloroso? Não era assim, ó, o hipocloroso, ó. HClO. HClO. Não é? Então, dessa maneira que vocês vão se deparar com essas questões, tá, gente? Eu vou parando por aqui, tá? Não faço a mínima ideia, não entendi, Bruno. Ah, da pergunta, né? Da pergunta, não é isso que você está dizendo? Não, Bruno, a justificativa é aquela que eu mostrei. Se você colocou o ácido na água, ele vai separar. Ele separa, ele não fica molecular como ele estava unido, não. Fica aquela bolinha branca com a bolinha verde separada, né? Que significa o hidrogênio e o cloro. Ok? Então é dessa maneira que formam aí as estruturas, tá? Pessoal, vamos fazer essas atividades na próxima aula, eu vou fazer uma revisão, tá? E como eu falei para vocês, a nossa aula, a nossa prova é só sobre ácidos, tá? Só sobre ácido, tudo bem? Até mais, pessoal. Vou desculpando qualquer coisa, qualquer barulho estranho, qualquer divergência aí, tá? Um abraço, pessoal. Até a próxima.